No consultório, a gente atende, tem muita doença autoimune, né? Então, de um tempo para cá, vem aumentando muito também doenças autoimunes. Mas a fibromialgia sempre tem bastante. Mas nós atendemos tudo. Quais são as doenças autoimunes que você mais trata? Que mais, assim, nos últimos tempos, vem aparecendo, assim, com mais frequência? Artrite reumatoide, artrite psoriásica, lúpus, doença de BC, doença de Sjögren, vasculites no modo geral. Lúpus, como que é o lúpus? Fala um pouquinho do lúpus pra gente. O lúpus é uma doença autoimune também, crônica, muito mais comum em mulheres também do que em homens, talvez por questões hormonais. Geralmente ele desencadeia em mulheres jovens, né, em idade reprodutiva, que a gente chama. E é uma doença que pode afetar qualquer órgão. Então, ela pode desde pegar articulações, pele, sistema nervoso central, rim e assim por diante. Eu, particularmente, já conheço algumas pessoas que têm lúpus e sempre quando fala lúpus, a gente tem um medo, parece que é algo assim... Tipo, a pessoa diminui o tempo de vida da pessoa. Como que é? Quais são as perspectivas dela o que atinge, né? Tem tratamento, se a pessoa fazer um tratamento com um profissional adequado, no caso, um reumatologista, né? Que tem, né, a capacidade de tratar essa doença e oferece mais tempo de vida, mais qualidade de vida. Como que funciona isso? Hoje em dia, com o tratamento, o paciente tem uma expectativa de vida, assim, normal, né? Como toda a população. Obviamente, vai depender do grau de acometimento da doença, porque é muito particular de uma pessoa para outra, né? Então, a doença pode ser igual, mas as pessoas acometidas nunca são iguais. Mas, com o tratamento... hoje em dia tem muitos estudos, muitas medicações saindo para se tratar lúpus, então a expectativa de vida aumentou muito. Então, hoje não precisa ter medo, precisa buscar bons profissionais para tratar. Exato, precisa ter um diagnóstico precoce, iniciar um tratamento, mudança de estilo de vida, tomar as medicações corretamente, que dá tudo certo. E é pro resto da vida a medicação. Exato. Não é uma doença que tem cura também. Também não. Tem que tratar para a tua vida. É assim como pressão alta e diabetes. Começou o tratamento, vai se manter no tratamento. No caso da mulher, impacta na gestação, esse tipo de coisa? Tem algum impacto? Tem algum impacto. Algumas doenças a gente tem que ter cautela durante a gestação por conta de medicações, né? Tá. Outras doenças, a mulher vai ter um pouco de dificuldade em engravidar, como o SAF, que é o síndrome do anticorpo antifosfolípide. As mulheres começam a ter abortos de repetição. Se a doença está em atividade, às vezes a mulher ela engravida e perde, ou tem dificuldade de engravidar. Então, existe um momento certo para engravidar da doença, né? Então, a gente, quando o paciente, por exemplo, tem um diagnóstico de lúpus, então eu sempre oriento minhas pacientes. Na consulta eu sempre falo, você quer engravidar? Quando? Eu quero engravidar daqui 2 anos. Ok. Então, a gente vai organizar... eu falo que quando a doença está em remissão, está dormindo por mais ou menos 1 ano, a gente ajusta as medicações. Se as medicações puderem ser feitas durante a gestação, daí a gente autoriza engravidar e faz todo o acompanhamento. E isso também se encaixa para fibromialgia? A fibromialgia, a doença em si não vai trazer dificuldades para engravidar e nem aborto, porém... A medicação. O problema são as medicações. Então, nós temos poucas medicações que podem ser usadas durante a gestação, porém existe. E por isso que é tão importante o exercício físico também entra aí, né? Porque o exercício físico, ele não é contraindicado durante a gestação, se estiver tudo bem, né? Vou fazer uma pergunta que eu acho que não sei se é relevante, mas assim, uma pessoa hoje que não tem condições, ela consegue se tratar pelo SUS? Consegue. Ela consegue se tratar pelo SUS. Exato. E uma coisa que eu falo assim para todos os meus pacientes, gente, fazer uma caminhada é de graça. Você vai a hora que você quer, com quem você quiser, aonde você quiser, né? Então não tem desculpa. Eu não tenho tempo. Vá pro trabalho andando, vai pro trabalho de bicicleta. 20 minutos que você faça isso de uma forma constante já dá muita diferença. Então, não tem desculpa. É a organização.
Não tem desculpa financeira, não tem desculpa de tempo, nada disso. E você falou muito, né, de que o mais importante é o exercício, a medicação correta. Mas ter um grupo de apoio de pessoas que passam pelas mesmas coisas, eu acho que também dá um apoio emocional muito grande, né? De pessoas que estão falando as mesmas coisas. E você, né, tem um grupo em Arapongas, que é o Vozes da Alma. Conta aí pra gente como é esse grupo. Esse grupo, ele nasceu no começo da pandemia. Então, como nós sabemos que as nossas doenças autoimunes, as dores crônicas, elas estão extremamente ligadas ao quadro emocional, eu comecei a perceber que durante a pandemia os pacientes se abalaram muito e começaram a ter uma piora do quadro de dor. E, obviamente, ali em Arapongas, onde eu atendo no SUS, os colegas não estavam dando conta de tanta gente para dar aquele apoio, para passar em terapia constante. E daí surgiu a ideia de fazer esse projeto. Então, é um grupo de apoio, que a gente chama, né? Um projeto social, que nós nos reunimos uma vez ao mês. Então, lá é uma troca de experiência. As pessoas começam a conhecer outras que também têm aquela doença, porque parece que quando a gente tem um diagnóstico a gente se sente sozinha, né? Fala, nossa, só eu tenho isso. Então ali todo mundo se apoia, nós tiramos dúvidas, cada mês vem um profissional para falar sobre um assunto interessante. Então eu acho que isso conta muito, ajuda muito. E esse grupo só tem em Arapongas? Ele é só em Arapongas porque é lá que eu faço o ambulatório SUS. Então, nós iniciamos lá. Já pensamos muito em abrir para outras cidades. O problema é tempo. Mas quem quiser participar lá, que é de outra cidade e sabe aí que tem, né, gente, a doença autoimune, não precisa ser só fibromialgia, né, Mayara? Não. Pode ser qualquer doença autoimune, pode participar do grupo. Não necessariamente só doença autoimune, tá? Então, tem muitos pacientes que os psiquiatras estão encaminhando para nós também. Não precisa ser só meus pacientes. Só precisa ter vontade e ir lá. Então, é sempre o último sábado do mês, às 8 horas, no Jaime de Lima, em Arapongas. Todos estão convidados, todos são muito bem-vindos. Eu falo que quanto mais pessoas, mais histórias, mais agrega. É um prazer poder receber todo mundo lá. Você começou com suas pacientes, né? O grupo. Exato. Você sente uma melhora das pessoas que participam, que relatam e que estão ali naquele meio social? Eu sinto uma melhora sim. Então, o grupo começou bem pequenininho. Acho que o primeiro encontro tinha 3 pessoas. Foi um dia de muito frio e chuva, foi em julho. E hoje em dia a gente já conta com presença de 30, 40, às vezes 50 pessoas. Nossa, cresceu muito. Cresceu bastante. Todas elas ali, elas acabam se conhecendo. Então, quando uma enxerga a doença da outra, ela fala, bom, eu não tô sozinha, não sou só eu que sinto isso. Deixa eu ver o que ela tá fazendo, que ela tá melhor. Então, uma vira espelho da outra e a gente conversando e esclarecendo mais sobre a doença, porque às vezes a consulta do SUS, infelizmente, a gente não consegue se prolongar por muito tempo. Então, ali é um momento que a gente consegue tirar dúvidas, conversar mais sobre. Então, o paciente sabendo mais sobre a sua doença, sabendo mais sobre a sua dor, ele vai me ajudar no tratamento. Porque o tratamento não é só medicamentoso. Então, isso é muito importante.